A mudança, a mudança é sempre para melhor, né? Tem que ser, né? Mudar é sempre Mas bom. é que nem aquele sambista fala, né? É devagar, é devagar, é devagar, devagar. Devagar e sempre. Vamos ver o pessoal entrar, né? Ok. Hoje a Lucélia está na casa da filha? Então, eu vim almoçar e ela não quer deixar eu ir embora. Ela falou assim, faz aqui, mãe. Aí eu falei, então tá bom. Ela quer que eu janto também. Que bom. Olá, Eliane, Carlos. Boa noite, Boa Eliane. noite, pessoal. Tudo jóia? Dona Clara, Dona Clara. Beijo. tudo bem? Tudo bem. E aí? Como é que é dos pais aí? Com os filhotes vieram ou não? Então, os dois aqui. Quem fez o almoço hoje foi o Giovanni. Ó, que chique. Certo, certo. Legal. Bacana. Tudo bem, Marcelo? Foi tudo bem também, Ah. Os filhos já começam a ter as namoradas, as esposas, já começam a viar para os outros lados, né? A Veio, minha só o filha Felipe. também não veio, Marcelo. Ah, é? Só o Felipe veio. Mas tá bom. Tá ótimo. Foi ótimo. Felipe? Felipe veio, sim. A minha filha não veio porque o marido estava de plantão. Ah, Eu também fiquei longe do papai. E assim a gente. Oh. Ah, que dó. Mas eu então, vi Gi, sábado passado, domingo passado, então matei a saudade. Tá bom. a Lucélia, né, Lucélia? O Carlos, do Livro dos Íritos. Ele é Vibrações, a lista é a Fernanda. E a prece final é a Marli. Que felizmente A Marli, está aqui. com a mudança mesmo, não conseguiu participar, hein, Marli? Então. Aconteceu um negócio aqui, depois eu ponho para vocês no grupo. Ah, tá. Achei melhor participar. Não pode bobear, né? Já tá agindo. Vamos lá. Não, depois eu conto no grupo para vocês. Uhum. Bem-vindo, Pedro. Boa noite. Pedrão. Parabéns pelo Dia dos Pais. Boa noite. Parabéns, Pedrão. Olá, pessoal. Ah, ele aí. Olá. Joia. A Conceição. Qual, Pedro? Boa noite. Pedro, alô? Boa noite, Conceição. Boa noite. Boa noite, Conceição. Boa Feliz dia aos papás. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. De Bom, nada. agora estão todos aqui. Vamos. Todos a cá. Sim. Vamos, então, serenando os nossos corações e vamos nos ligando a Deus, a Jesus e Nossa Mãe Maria Santíssima, agradecendo por estarmos aqui todos reunidos para fazer o Evangelho, para o estudo e as vibrações. Que é muito bom estarmos todos reunidos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. E nos ligando aos mentores também, presente.
Muito bem. Então, vamos para o Evangelho. O capítulo é o 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Falaremos hoje dos itens 7 e 8. O sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Mateus capítulo 5, itens 23 e 24. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e que, se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro, de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo o sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras. Deixai ali a tua oferta diante do altar, e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Se nós não conseguirmos o perdão, se nós não conseguirmos no dia a dia nosso, e esse perdão não pode ser só da boca para fora, porque depois, numa discussão com essa pessoa, você volta a lembrar tudo que ela fez para você, e você, eu te perdoei. Isso não é real. Então, nós precisamos, quando ele fala de deixar lá fora, deixar a oferta e ir até o irmão, a gente, é uma metáfora, uma linguagem que usou, nós precisamos entender que nem sempre a gente vai conseguir falar com a pessoa. Eu acho que a gente já discutiu isso semana passada ou uma ou duas atrás. Nem sempre você ou a pessoa não está preparada para isso. Então, o que a gente faz? Como que a gente começa a agir? Primeiro, nós vamos fazer as nossas vibrações, as nossas orações para essas pessoas que nós precisamos. Então, nós precisamos colocar à disposição das pessoas a nossa boa vontade, o nosso equilíbrio, o nosso querer ser melhor. Se nós não fizermos isso, o que vai acontecer? Nossa oferenda ao Senhor não é real, não é pura. Isso nós vamos conseguir fazer da noite para o dia? Isso nós vamos conseguir fazer com todo mundo, porque nós achamos que nós não temos quase ninguém que a gente discutiu, que a gente brigou, ou a gente acha que o ódio é aquele mortal. Não é só este. É aquele do dia a dia, que às vezes você fala, nossa, eu vou cruzar com essa pessoa ali na frente, deixa eu mudar de calçada. Eu faço isso, está tudo bem. Não está tudo bem. Então, nós precisamos entender que isso precisa ser modificado. E essa modificação não acontece por imposição, seja da religião, seja de outras pessoas que estão no meio nosso, amigo, parentes, amigos. Acontece no nosso interior. É de dentro para fora que a gente começa a construir. Por isso que é difícil. Porque quando eu olho e dou risada, eu estou fazendo aqui fora. Todo mundo está vendo. Mas dentro, as pessoas não me conhecem. São coisas que acontecem quando a gente está online. Voltando, né? A gente estava falando que qual é o sacrifício. Então, a minha mudança não é uma mudança só
para fora. Essa mudança de fora ela não é difícil acontecer. O difícil é a mudança interior. E essa, quem vai saber, não são vocês. Vocês vão ver essa mudança a partir das minhas atitudes. Então, quando eu estou mudando, quando eu quero ser diferente, a minha forma de agir, eu vou buscar em mim, vou perdoar as pessoas com quem eu tive problema, vou começar a me colocar à disposição delas. E aí vocês vão ver as atitudes que eu estou tomando. Nossa, o Carlos mudou. Ele não era desse jeito. Então, realmente, você começa a observar mudanças. E isso não vai acontecer só para fora. Porque fora, num trabalho, por exemplo, estamos lá no nosso trabalho, no dia a dia, eu discuto com alguém. Eu posso, nessa reunião, fingir que está tudo bem, não fazer nada, aparentemente está certo, mas o meu dia a dia vocês vão estar vendo o comportamento. Então, nosso comportamento, o que é esse sacrifício mais agradável que Deus quer de nós? Não é a questão material, como tem várias religiões que dão as oferendas, vai levar no mar. Isso daí é para aquela religião que está bom. Ela gosta disso. Deus quer a nossa melhora, quer o nosso crescimento, quer a nossa evolução. E a nossa evolução só vai vir com as nossas mudanças. Algumas semanas atrás, nós falamos que tudo começa no nosso pensamento. Eu devo já vigiar o meu pensamento. Quando um pensamento ruim chega, eu já tenho que começar a cuidar dele. Cuidando desse pensamento ruim, desse pensamento que vai se materializar, que vai virar uma ação minha. Porque vira ação. Pode não virar uma ação grande de tão ruim, mas vira uma ação, às vezes, que ofende, que magoa. Então, é esse sentido. Eu preciso, nesse sentido, perdoar esse irmão, porque ele pode ter errado contra mim. Agora, quando disse Jesus, atire a primeira pedra que não tiver pecado. Ninguém atirou. Por quê? Quem de nós, aqui na Terra, mundo de expiação e de provas, está isento de erro? De não ter cometido nada, de não ter ofendido, magoado um irmão que seja. Constantemente a gente faz isso. Às vezes, não é proposital, mas a nossa forma de agir, de falar, às vezes o nosso falar é muito pesado. Você fala uma palavra e essa palavra pesada machuca. Foi sem querer, não foi por querer, mas usa a palavra diferente. Eu falo isso e estou falando olhando para mim, porque eu sei que minha voz é forte e às vezes da forma como eu falo, eu assusto as pessoas. Eu tive em Monte Alto uma vez que falar com um colega que foi trocar uma ideia comigo. Eu falei, calma, eu não estou bravo com você, tá? É o estilo italiano de ser, a mão voa para todo lado e o cara pensando que eu estou bravo. Não estou bravo. Então a gente precisa, às vezes, esse policiar nosso, que é o nosso orar e vigiar, para que as pessoas não fiquem achando que nós estamos magoando elas. Então, é muito importante para nós. Esse sacrifício mude o seu comportamento de dentro para fora. É lá que começa a mudar. Porque mudança aqui fora é fácil fazer, né? Marcelo, parece que agora você está ok? Estou te ouvindo. Oh, muito bom, muito bom. Eu mexi aqui uns parangolê aqui e funcionou. Maravilha. E aí, Obrigado. Marli, você queria falar alguma coisa? Não, eu só queria falar para você que eu já atravessei a rua para não conversar com a pessoa. E você acha que eu nunca fiz isso? Eu fiz isso, Carlos. E assim, tudo bem, a gente não estava ainda fazendo estudo, né? Foi em 2019 isso, né? Nós não estávamos estudando. Mas eu também não estava preparada para uma conversa. Quando a gente não está preparado para uma conversa, não é melhor evitar? Com certeza. Acho que tudo tem o seu tempo. Se a gente tentar forçar, a gente não pode. É muito complicado. O Marcelo falou do ponto de equilíbrio. E é isso que a gente não pode se esconder atrás. Eu não estou preparado
preparado e nunca buscar a preparação, que aí não vai estar. Mas não é o momento certo, porque senão eu vou, e ao invés de ajudar, fazer a coisa certa, eu estrago mais ainda. Foi minha preocupação, né? Foi minha preocupação não deixar a coisa ficar pior do que estava. Eu preciso esperar. É o momento certo. Só que eu não posso me esconder atrás disso. Não estou no momento certo, não estou no momento certo. Ele nunca vai chegar, né? Uhum. Pois não, Lucélia? Obrigada, Carlos. Microfone fechado. Está fechado o seu microfone. Eu não fiz, mas já fizeram comigo. Eu vi a Bíblia atravessar a rua e, nossa, é uma sensação horrível. É muito ruim. Ah, mas eu já fiz isso, Marli. Eu já fiz isso, Marli. Já fiz isso. Eu acho que que bom que eu não sou a única. Não, todos nós já fizemos isso. Não, pode falar, meninas. Pode falar, Margarida. Então, eu tenho aqui uma dúvida. E quando a gente cumprimenta, por exemplo, vou falar de vizinhos, quando a gente cumprimenta os nossos vizinhos têm aquela lua. Um dia nos falam, outro dia não nos falam, só falam quando lhes apetece. Como é que a gente lida com essa situação? Porque eu ainda não sei lidar com isso. A minha forma de ver é assim, eu cumprimento uma pessoa. Um dia ela está de bom humor, ela me cumprimenta. No outro, não me cumprimenta. A minha parte eu fiz. Então, eu não posso forçar outra pessoa a ser simpática comigo e me cumprimentar. Mas eu posso reagir. A reação com relação a isso não é dela, é minha. Então, eu preciso começar a me mudar nesse sentido. Olha, a minha parte eu fiz. Meu ponto de equilíbrio está aqui. Eu cumprimentei de forma educada, de forma gentil. A pessoa me respondeu, ótimo. Ela não me respondeu porque hoje está de mau humor. Olha, bons cuidados para você, tenha um bom dia. Você não vai falar, você vai só pensar e jogar para ela transmitir esses bons fluidos. Porque é uma pessoa que ela é amarga. E você não vai conseguir mudar essa pessoa, mas você consegue mudar você, a sua reação. Então, eu continuo na mesma, mesmo ela tendo essas atitudes, continuo sempre cumprimentando. Eu continuaria. Porque, na minha opinião, é um cumprimento. É uma educação sua. Certo. Porque tem hora que eu vou deixar o meu filho e a pessoa vê que eu estou a vir e entra para casa, para não cumprimentar, entra para casa. Então, estes dias mesmo, eu tenho estado aqui a falar em casa, eu nem sei como é que eu vou fazer. Tenho estado mesmo a pensar sozinha, e às vezes falo com o meu marido, eu nem sei como é que eu vou fazer. Porque eu parti o pé, as pessoas sabem que eu parti o pé, ninguém veio tocar aqui ou bater o portão, a perguntar alguma coisa. Pronto, graças a Deus tenho estado normal, tenho feito as minhas coisas normalmente. Então, às vezes eu me pergunto sozinha, qual será a minha atitude a seguir a isto? Que é difícil. Não se misture a eles, que aí você vai ficar igual. Ok. Você precisa... Conceição, dá licença, Carlos. Sim, claro. Conceição, se te serve de consolo, quando souber que o Parma tinha sido operado, tanto coração como da cabeça, não sumiu todo mundo. É difícil. Não ficou ninguém. Então, assim, o ser humano hoje está muito individualista, né? Mas eu falo, eu decidi fazer a minha parte. Se eu vejo uma pessoa com problema e eu puder ajudar, eu vou ajudar. Certo. Obrigada. Tem uma situação também que eu já passei, que é o seguinte. A gente acha, né? A gente supõe que a pessoa está de mal com a gente. Só que não está. A gente tem que ver a outra pessoa. De repente ela está passando por um problema, ela está mais séria por causa disso, não tem nada a ver com você, né? Isso acontece também. Já aconteceu várias vezes em que alguém tá lá sisudo, né, comigo, e aí eu fico, pô, mas o que eu fiz? Não fiz nada de errado para essa pessoa. Aí depois, passou um dia, a pessoa voltou a falar comigo,
Aí eu fiquei sabendo do problema que a pessoa estava passando. Aí falei, putz, como eu fui curto, né? Como eu fui curto. Então a gente tem, às vezes o problema não é com a gente, né? Às vezes a pessoa está passando por problema, dificuldade. E quem está com problema é difícil você sorrir, né? Pensando em N coisas, né? Então, tem isso também, a gente tem que tomar cuidado para não pré-julgar, né? A atitude de Não, alguém. mas aqui, senhor Marcelo, aqui a gente já conversou até sobre isso. Eu e essas vizinhas aqui, a gente já conversou sobre isso. E começamos do zero, mas a coisa volta sempre, tá vendo? É mesmo o sistema mesmo aqui dessa aldeia, é mesmo assim. Então, Uhum. é difícil, é difícil. Eu, sinceramente, é muito difícil para mim lidar com esta situação, porque lá em Lisboa, a gente, cada um vivia a sua vida, bom dia, boa tarde, sempre no respeito, nunca ninguém virou a cara para ninguém. Entre vizinhos, esse ambiente é um bocado complicado. Mas pronto, obrigada pela vossa opinião, que já me dá uma força extraordinária mesmo. E qualquer Obrigada. coisa, ô Conceição, qualquer problema, vem para o Brasil. Ah, mas eu já falei já para ela vir, não sei que ela não veio ainda. Obrigada. Então, posso comentar também? Diga, diga. Eu também, às vezes, vivencio as situações e as pessoas, às vezes, têm interpretações, fazem suposições acerca de nós, né? E aí, por conta disso, elas reagem. Elas não vão, muitas vezes, buscar saber se é ou se não é, simplesmente tiram conclusões e, enfim, aquilo se torna uma verdade por conta disso. Às vezes deixam de cumprimentar ou deixam de falar e tal. E aí eu sempre penso, tem que partir de mim, mandar energia positiva. Então, eu sempre encontro essas pessoas, e tem algumas no trabalho, e eu faço questão de cumprimentá-las e cumprimentá-las verdadeiramente, né? Quando eu desejo um bom dia, eu verdadeiramente quero que essa pessoa tenha um bom dia e tento emanar o máximo possível de energia boa para ela e para mim, né? Para que eu me fortaleça e para que houver de também não me atinja. Então, não sei, eu levo isso para sei como seria para você, tem algum significado, né? Obrigada. É isso. Bom, abre o microfone, Marli. A Lucélia não tinha levantado a mão também? Ah, é? Diga, Lucélia. Eu acho que ela falou. Que foi quando passaram por Eu ela. já falei. Fala de novo, Falei e não tirei a mãozinha. Bom, mais algum comentário? Posso ler agora de verdade, né? Nossa, Ó, gente, desculpa. se vocês me encontrarem na rua e eu mudar de calçada e não cumprimentar, vocês gritam, porque eu na rua não enxergo ninguém, tá? Não é que eu tô de briga com vocês, não, tá? Vai lá, Marcelo. Quando a gente se casou em 95, eu falei para ela assim, olha, nós estamos mudando para Monte Alto. Eu já morava lá, trabalhava lá. Pelo amor de Deus, se você encontrar alguém nos mercados da vida e alguém te cumprimentar, você cumprimenta. Não querem saber quem é. Porque eu era muito conhecido na cidade. Ela pouco conhecida e ela não consegue identificar nome, cara crachá. Vai dar pau. Vocês gritam, Eliana, não. Oi, mas, ó... Então, eu não brigo com ninguém, tá? Uma vez ela chegou em casa e falou assim, ó, vai ter um churrasco. Eu fiquei sabendo, lá da fábrica. Eu falei, você conversou com quem? Ah, eu não sei com quem. Eu sei que você conhece, porque eu já vi ele com você. Não é que eu vou saber com quem é. Eu marquei o churrasco, confirmei tudo, só não sabia com quem que era. Então, eu sou essa, tá? Então, eu não tenho briga e mágoa com ninguém. Ok. Vamos lá, então?
Agora para valer, né? Mundos transitórios. Gente, eu vou ler tudo. Por quê? Porque todas as perguntas que eu me fiz ao ler, eles vão respondendo. Então, mas enfim, depois no final a gente conversa, né? Mas eu vou ler tudo mesmo porque ele é curto. A primeira pergunta que ele faz é 284, né? Mundos transitórios. Há de fato, como foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques, de campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso, onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Não sei se no livro de vocês tem a palavra bivac. Tem? No meu, não. Não? Bivac, para quem não... É um acampamento militar transitório, tá? Então ele faz a comparação com isso. 234A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os com bandos de aves que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças, a fim de seguirem seu destino. 235. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem. Certamente, os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os elites atingem. 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. A condição deles é meramente temporária. 236A. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não. Estéril é neles a superfície, o que os que habitam de nada precisam. B. É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Não, são estéreis transitoriamente. C. Os mundos dessa categoria carecem, então, de belezas naturais? A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dais o nome de belezas naturais. E a última pergunta, que é a penúltima. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Já pertenceu. Em que época? Durante a sua formação. Então veja que Kardec, né, depois que eles falaram inicialmente sobre mundos transitórios, ele fez todas as perguntas sequenciais que nós faríamos, né? Então ele foi respondendo tudo aquilo que eu fui pensando. A Terra, ela já na sua formação, ela já foi um planeta desses, né? Onde quando não existia vida ainda, né? Então eu fico pensando, uma coisa que eu fiquei pensando, né? Se espíritos, né, nessa época vieram à Terra, que na época era um mundo transitório, isso foi vamos dizer assim, há 3 bilhões de anos atrás. Então, como estarão esses espíritos hoje, né? 3 bilhões de anos depois. Então, isso é uma coisa para a gente pensar, porque no tempo, né? O tamanho do universo, o tempo, né? O período de tempo que nós passamos, a gente acha que é muito ficar 100 anos encarnado, mas veja, já se passaram 3 bilhões de anos, né? Desde esse tempo, então. Uma outra coisa que me chamou a atenção é quando ele fala sobre as belezas naturais.
nossa cabeça aqui na Terra ela é muito pequena ainda, né? Agora, com a ciência de hoje, a gente está começando a conhecer outras belezas naturais. Por exemplo, a Europa, né, que é um satélite de Júpiter, tem gigantescas chances de ter vida. Só que veja, ele é uma camada de gelo, né? Ele é inteirinho coberto de gelo. Por dentro ele tem um oceano gigante, que já viram que é um oceano igual ao nosso, né? Com sal, com as mesmas características, quente, ou seja, gigantescas as probabilidades de que haja vida. Mas imagina um ser que viva um mundo deste, que nunca vê o céu, por exemplo. Então, para ele, a beleza natural é outra. Planetas tudo bem que é teoria, né? Mas, de acordo com as observações, planetas em que chove diamante. É lógico que ele não é habitado, né? Assim, pelo menos não com seres corpóreos como nós. Planetas tão quentes que chove chumbo. Ou seja, a nossa percepção de beleza natural é minúscula diante do universo, né? Eu postei para vocês um curso de exoconsciência. Vocês devem ter visto lá. O que é a exoconsciência? É exatamente isso. Desenvolver essa ideia de que, primeiro, absolutamente não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. E segundo, nós precisamos entender que as relações com outros irmãos de outros planetas é muito mais frequente do que a gente imagina, né? Então a gente tem que começar nós precisamos abrir a mente para possibilidades aí que nunca antes havíamos pensado. Tudo isso vai ser a terra da próxima fase, né? Alguém quer fazer algum comentário antes do resumo que Kardec faz? Ou uma pergunta, qualquer coisa? Não, peguei a parte tranquila. Alguém? Não? Nossa. Deixa eu ler então. Ele fala assim: nada é inútil na natureza. A primeira frase que ele falou já mata toda a charada. Nada é inútil na natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado, a vida em toda parte. Fazendo uma observação aqui, há mais ou menos 60 anos atrás, a ideia dos cientistas do universo era de um universo frio, morto, onde a vida era, assim, uma casualidade. Hoje, com as descobertas que eles têm feito, primeiro, descobriu-se que existe água em todo lugar do universo. Água em todo lugar. E que a possibilidade de vida é gigantesca, né? Existem aí quase 6.000 planetas fora do sistema solar catalogados, e uma grande parte deles tem possibilidade de ter vida. E deve ter, né? E deve ter. Com certeza tem. Então veja que com o tempo, devagarzinho, a gente vai chegando. Mas, detalhe, Kardec escreveu isso há mais de 150 anos atrás, né? Onde nem se imaginava em viagem espacial. Quando você fala em sair da Terra, os cientistas mais renomados da época diziam que era impossível sair da Terra. Ou seja, Kardec, né? Kardec foi Kardec. Continua. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se estavam em confusão,
não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que, entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual, então, a utilidade dos demais? Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recriarem à vista? Observação. Não, né, gente? A suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras e inadmissível desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que, nessa ideia da existência dos mundos, ainda impróprios para a vida material, e não obstante já povoados de seres vivos, apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais um problema. Pronto, ele resumiu tudo aquilo que a gente queria saber. Acho que nós precisamos abrir as nossas mentes, né, para essas possibilidades. Não como uma história de ficção, mas como uma realidade. A nova Terra, né, eu falei sobre a nova Terra há tempo atrás. A nova Terra, ela supõe que nós comecemos a nos comunicar, nós comecemos a ter comunicação com outros amigos de outros orbes, né? Porque aí sim a gente vai começar a desenvolver a nossa exoconsciência, né? Que é a consciência de que não somos únicos, né? Certo? Não somos os únicos filhos de Deus, né? Para com isso, né, gente? Não tem como pensar nisso. Alguém? Pelo amor de Deus, ninguém vai falar nada? Ah, diga, Marli. Eu só queria lembrar vocês que quando eu estava no primário, disseram para mim que o mundo era finito. Infinito. Então. Finito. Infinito. Finito. Quando eu entrei já na sexta série, já disseram o contrário. Aí, a teoria do Einstein, lá, dele falar assim que o universo estava em movimento constantemente, sabe? Uhum. Então, quer dizer, não poderia ser um mundo estável, né? O mundo estava constantemente em transformação. Isso quer dizer, o Einstein, né, que é um cientista, falou. Então, eu acho assim, quando você fala dessas constelações, há muitas moraram na casa do Pai, cada planeta tem sua característica, né? A Terra tem a dela, por sinal, muito bonita também. Então, assim, a gente não dá para pensar muito nisso, porque senão... pensou, gente? Não sei, fico imaginando como seria viver em Marte, não tenho ideia. Mais alguém? Primeiro lançou. Será que essa questão, né, estar sozinho no universo, vez ou outra, às vezes, né, em as mídias e tal, será que não há, pensando eu, né, um interesse, uma intenção por trás de fazer a humanidade pensar que nós somos os únicos? Eu cortou um pouco o começo do que você falou. Eu não sei se cortou para os outros. Cortou também para vocês, gente? Cortou. Você poderia reformular? Eu no começo não peguei o começo. A gente comentando sobre essa questão, né, de haver vida no universo, em outros planetas que não na Terra. Ixi, a bateria tá acabando aqui, amor. Vocês estão me ouvindo? É por isso que tá acabando. Não, eu penso se não há uma intenção por trás de quem tem o conhecimento disso, que certamente já há, de nos manter leigos, talvez,
ter sob controle, para que a gente não vá a fundo nessas questões, para que as pessoas não pesquisem, não se interessem, não descubram, sei lá. Olha, Fernanda, eu vou falar uma coisa. Eu só vou falar porque você perguntou, né? Mas eu não falaria sobre isso. Com certeza, os nossos amigos já estiveram aqui, os primeiros nomes de outros planetas, já estiveram aqui, estão aqui, tá? E só que os governantes dos países principais, né? Estados Unidos, Rússia, China, os países da Europa, eles não permitem que nós saibamos a verdade, tá? Isso é uma realidade. Só para falar uma coisa para você. Todo mundo fala o caso de Varginha. Vamos falar um caso brasileiro que todo mundo já ouviu falar. Caso de Varginha. Todo mundo fala que é besteira, as meninas eram birutas, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu te pergunto uma coisa. Por que a aeronáutica americana veio em Varginha só por causa das meninas birutas? Você acha que eles viriam aqui lá dos Estados Unidos para cá só por causa disso? Né? Então, na verdade, sim. Eles estão por aqui. Né? Só que, veja, existe uma lei, né, que diz o seguinte, de não interferência. Tá? Eles só vão interferir aqui se nós estivermos prontos para destruir o planeta. De outro modo, não. Porque eles não podem interferir, né? É contra a lei do universo. Você não pode simplesmente ir num outro lugar, você é mais evoluído e meter o dedo lá. Não, você tem que deixar o povo crescer de acordo com os seus pés. Né? Eles não podem interferir. Mas eu não sei se estarei vivo, mas em breve eles vão mostrar a carinha deles lá no Jornal Nacional. Em breve. Eles já. Então, eu gostaria de me alongar mais, porque isso é um assunto que eu estudo muito. Eu tenho bastante informação para dar para vocês, mas por hoje tá bom, né? Senão a gente vai se alongar. Marcelo, escolhe como palestra. É uma palestra para dezembro. Sei lá, vamos ver. Talvez, pode ser, mas para dezembro eu não digo, mas para janeiro talvez, né? Bom, mas eu não sou o único a poder falar, temos que outros falar, né? Por favor. Bom, vamos lá? Alguém tem alguma pergunta? Não, né? A Eliane faz as vibrações, Eliane? Faço as vibrações. Então vamos lá. Então vamos, neste momento, nos conectando com os amigos espirituais, com aqueles irmãos espirituais que nos ajudam, que todo domingo está no lar de cada um de nós, para que nós possamos enviar as nossas energias e as nossas vibrações por todo o nosso planeta. Que os nossos amigos peguem essas nossas vibrações e espalhem por todo o nosso planeta. Onde tiver um irmão necessitado, que as nossas vibrações possam chegar até eles. Vamos pedir e vamos vibrar por todos os hospitais, não só daqui do Brasil, mas por todos os hospitais do mundo. Irmãos que estão na UTI, que neste momento estão lutando pela sua vida material, que as nossas vibrações possam chegar até esses irmãos. Possam chegar até seus familiares que acompanham e que estão sempre ao lado, zelando por essas pessoas. Vamos pedir por aqueles irmãos que se encontram em abrigos dos idosos, asilos, irmãos esquecidos. Hoje, por ser comemorado o Dia dos Pais, vamos pedir por aqueles pais que estão
lá nos asilos, abandonados e que não tiveram a visita do seu filho. Que as nossas vibrações de carinho possam chegar até esses irmãos. Vamos também pedir e vamos mandar grandes energias e vibrações por aqueles irmãos que estão em presídios, que estão presos, estão em penitenciárias, que elas possam ser visitadas e possam ser derramadas vibrações. Por aqueles irmãos que não têm um lar, que vivem na rua, que também possam chegar as nossas vibrações de amor até eles. Vamos pedir por irmãos doentes do câncer. Na nossa lista temos bastante irmãos com esta doença, que as nossas vibrações cheguem até eles também. Vamos pedir também, Pai, por todos nós, do grupo, por nossas famílias. E vamos enviar neste momento vibrações de amor por todo o universo. Por aquele irmão que neste momento está deprimido, pensando em um suicídio. Que as nossas preces e orações cheguem até eles também. Que os irmãos espirituais possam chegar ao lado deles, dando um consolo. Que assim seja. Que as nossas vibrações, pensamentos positivos, sejam levados pelos nossos guias espirituais até aqueles que nós temos conhecimento que precisam de ajuda. Para os nossos irmãos encarnados, Ademir Eduardo Bento, Adolfo Lenharo, Adriana Gomes, Adriano Antônio Filho, Alice Helena Pérez, Ana Júlia Machado, Ana Regina Zucchetto de Menezes, Andressa Goulart Soares, Antônio Carlos Gise, Arthur Mazucci, Assis Miguelito, Benício Nunes Castiolato de Oliveira, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Pandini Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marques Gonçalves, Débora Gaudêncio, Dirceu de Oliveira, Douglas Abinagim, Edna Cristina Goulart, Eduarda Gise Roque, Elvira Saran, Fernanda Ranzani, Fernando Nunes de Oliveira, Flaviana Assunção, Gabriel Mazucci, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Gilberto, Guilherme Gabriel Romagnelli, Helena Conceição, Helena Nogueira Ribeiro, Heloísa, Henrique de Oliveira, Isabela Rota, Ivanete Correia de Moraes, Janice Cassiolato Marques Guaçábia, Jéssica Santos Silva, João Abinagim Filho, João Maríngolo, João Nunes Cassiolato de Oliveira, Job Ferreira Nogueira, Júlia Daça da Silva Santos, Júlia Profilha Julice Mazucci Pazucchi, Juliana Marsola, Leonardo Correia Imafuco, Lesiana Santos Silva, Liliane Giglio Gueiredo Pereira, Liliane Blaia Martinez Bife, Loide Teodoro Ribeiro, Lucimar Oliveira Salles, Luciana Rota, Manuela Gaeta Blasi, Marcela Fortini, Márcio Luiz Pazucchi, Marco Antônio Barbosa, Marco Aurélio Goulart, Marco Giardi, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Helena Valim Pérez, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza Carvalho, Mariana Pistelli, Marlene Midon, Marta Helena Binagim Gelesson, Michele Zampar Silva,
Monize Galante, Neide Goulart, Neuza Corso, Olinda, Patrícia Maria Teodoro Ribeiro, Rafael Zamur, Ricardo César Madalena Batista, Rubens Cascapeira, Sandra Marina Lenharo, Sérgio Henrique Anequini, Silvana Gonçalves Rangel, Silvia Helena Abinagim, Sofia Almeida, Tarcísio José Teodoro Ribeiro, Tatiana Alexandre, Tainá Andrade, Wanda Gonçalves dos Santos de Rezende, Vanessa Cecília Martins, Lúcia Alexandre, Valquíria Machado Issa, Wesley Rota, William Abinagim, todas as escolas do Brasil e do mundo, todos os alunos e professores, Escola ETEC Dr. Francisco Nogueira de Lima, Instituto e todas as escolas de Casa Branca. Que também recebam as nossas vibrações, pensamentos e energias positivas, os desencarnados Alain Rangel Filho, Arthur Inácio Mateus, Bárbara Menegatti, Breno Dávila Pinheiro, Caetano Paluan, Dave McLean, Elizabeth Tenreiro, Giovanni Silva Pereira, Elia Coelho, Juliene Rodrigues, Hermenegildo Osvaldo Sabaini, Lucinéia Marlim Vasconcelos Paiva, Luiz Gustavo Santos Silva, Márcio Espíndola, Maria Aparecida Siqueira Posse, Maria Benedita Dias, Maria Elisa S. Soares, Maria José Malafate da Silva, Mariana Piccolo, Matheus Henrique de Oliveira, Maurício Zanqueta, Terezinha Nalim Penteado, Valdir Donizete Severino, Valesca Gomes de Souza Dalbério. E assim, continuando as nossas vibrações para o nosso encerramento, vamos pedir ao Mestre Jesus, que conhece todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, que nos auxilie a compreender as leis divinas. Faz-nos entender teu evangelho de luz, ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos a cada dia melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Jesus, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas e nossas imperfeições. Dai-nos a força e a coragem para sermos humildes. Nos mostra o caminho do bem, mostra-nos o caminho da persistência para evitarmos o desânimo. Mostra-nos o caminho da caridade para evitarmos o egoísmo. E com muito amor, possamos dividir todos os benefícios recebidos com nossos irmãos de jornada. Auxilia-nos, Jesus, a sermos merecedores do teu amor. Que sua luz seja fonte de inspiração para semearmos o bem. E antes de finalizar, pedimos à equipe do irmão Bezerra de Menezes que possa fluidificar as águas para podermos recebermos o necessário para o nosso espírito e nosso corpo físico. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Gratidão. Muito bem. Todos estão bem? Todos bem, todos bem. Joia. Alguém quer fazer algum comentário? Sentiu alguma percepção? Não? Eu só queria saber se a gente consegue inserir na lista de assistidos dos desencarnados
aquele homem que faleceu esta semana, Boscolo, acho, ele foi eletrocutado. Ah, sim. Minha esposa falou, Flaviana. Ah, Eu não pode, sei claro, o por que nome não? dele. Vou tentar descobrir o nome dele para a gente inserir. Tá? Fernanda, eu estou sem internet, só tô com dados móveis, mas assim que você conseguir, você coloca e a gente. Acredito que amanhã eles devam vir ligar, tá? Aí a gente faz ali, tá bom? Imagina, que isso. Aqui é um por todos e todos por um. Mais ou menos assim. Bom, então é isso, pessoal. Quarta-feira a gente está de volta. Uma ótima semana para todo mundo, né? Abraço a todos. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, boa semana. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus. Boa semana, gente. Boa semana. Abraço. Tchau, tchau. Consegui sair hoje.